Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz, e hoje a gente vai fazer um estudo profundo, um mergulho na história de um dos caras mais importantes, mais cultos e mais fiéis de todo o Novo Testamento. O mano que escreveu quase um terço da saga de Jesus e da igreja primitiva, mas que nem era um dos 12 apóstolos originais. Se você curte essa nossa pegada de desvendar a palavra e quer fortalecer o canal, já chega dando aquela moral. Curte esse vídeo e se inscreve para não perder nenhuma história como essa. Tamo junto. Pega a visão. A gente vai falar da história completa do Dr. Lucas. O médico, o historiador de primeira, o artista da palavra, o parceiro fiel de Paulo até o fim da linha e o evangelista que não arregou e pagou o preço mais alto por sua fé em Cristo. Se você acha que para servir a Deus precisa ter um perfil específico, se prepara, que a história desse intelectual vai quebrar seus paradigmas e te inspirar a usar seus próprios dons para o reino? Bora nessa! Desvendando Lucas, o gigante discreto da fé, Shindra 1, a identidade do doutor, o intelectual da galera. Se liga nessa fita, quem era esse tal de Lucas? Diferente de Pedro, João ou Mateus, ele não andou fisicamente com Jesus durante seu ministério na terra. Ele era da segunda geração de cristãos, e a primeira coisa que a gente sabe sobre ele vem do próprio apóstolo Paulo, que lá em Colossenses 4,14 o descreve como Lucas, o médico amado. Pá! Para e pensa na potência disso! No meio de pescadores, carpinteiros e cobradores de impostos, surge um cientista, um cara com uma educação formal, provavelmente fluente no grego mais polido, o que a gente vê nos seus escritos, que entendia de anatomia e tinha uma mente treinada para observar, investigar e registrar fatos. Ele não era um cara de achismos, ele era um homem de detalhes, e o mais doido, a maioria dos estudiosos concorda que Lucas era um gentio, ou seja, ele não era judeu. Provavelmente grego, nascido na cidade de Antioquia. Imagina a cena, um gringo, um cara que não fazia parte do povo escolhido pela tradição, se apaixona de tal forma pela mensagem de um carpinteiro judeu que decide dedicar sua vida a se tornar o maior e mais cuidadoso historiador desse movimento. Depois que eu entendi que o Evangelho de Cristo quebra todas as barreiras. Não é sobre nacionalidade, cultura ou sobrenome, é sobre um coração que se rende à verdade. 2. O historiador investigativo. A criação de Lucas Atos. Lucas não era um cara que escrevia de ouvir falar, ele era um verdadeiro jornalista investigativo da fé. A introdução do seu evangelho é a prova cabal disso. Se liga no papo reto que ele manda para um cara chamado Teófilo em Lucas 1:14. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, pareceu-me bem também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o princípio, escrever-te uma narração em ordem, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste instruído. Quebrada sinistra de profissionalismo! Ele não inventou nada. Ele foi atrás das fontes. Ele entrevistou a galera que estava lá. É quase certo que ele conversou longamente com Maria, a mãe de Jesus. É por isso que o Evangelho de Lucas tem os detalhes mais íntimos e exclusivos sobre o nascimento de João Batista, a anunciação a Maria, o cântico dela, o Magnificat e toda a história do Natal. Ele foi na fonte primária. Ele com certeza falou com os apóstolos e com outras testemunhas oculares. O resultado desse trabalho minucioso são 2 livros que juntos formam uma única obra, chamada de Lucas Atos, que corresponde a cerca de 27% de todo o Novo Testamento. O Evangelho de Lucas é considerado por muitos o evangelho mais bonito e completo. Enquanto Mateus escreve para os judeus, focando em Jesus como o Messias Rei, e Marcos escreve para os romanos, focando em Jesus como o servo poderoso, Lucas escreve para os gregos e para o mundo gentio. Ele apresenta Jesus como o homem perfeito, o salvador de toda a humanidade. É por isso que no seu evangelho a genealogia de Jesus não para em Abraão, como em Mateus, mas vai até Adão, o pai de toda a humanidade. É Lucas que nos dá as parábolas do bom samaritano, do filho pródigo, do rico e Lázaro. Ele tem um foco absurdo nos marginalizados.
os pobres, as mulheres, que têm um destaque que não se via na cultura da época, os doentes, os cobradores de impostos. Ele mostra um Jesus cheio de compaixão e misericórdia. O livro de Atos dos Apóstolos. Se o Evangelho é a temporada 1, a vida de Jesus, Atos é a temporada 2. É a continuação da história, mostrando o que o Espírito Santo fez através dos apóstolos depois que Jesus subiu aos céus. É a história do nascimento da igreja, do Pentecostes, da coragem de Pedro e João, do martírio de Estevão e principalmente da conversão e das viagens missionárias do seu grande amigo e parceiro, o apóstolo Paulo. 3. O parceiro fiel até o fim, o preço da lealdade. E é em Atos que a gente vê que Lucas não era só um escritor de gabinete, ele era um homem de ação. Sabe aquelas partes do livro em que a narrativa muda de eles foram para nós fomos ou nós navegamos? Esses são os famosos trechos nós. Atos 16, 10, 17, 25, 15, 21, 1 com 18, 27, 1, 28, 16. É o diário de bordo do próprio Lucas, que largou seu consultório e botou o pé na estrada com Paulo. Ele estava com Paulo no meio das tretas mais sinistras. Ele enfrentou o naufrágio em Malta, as prisões em Filipos e em Roma, as multidões enfurecidas, as perseguições. Ele era o médico pessoal e o amigo que cuidava de Paulo, que vivia doente e com o espinho na carne. E aqui vem o preço que ele pagou em vida: a lealdade incondicional. No final da vida de Paulo, a coisa ficou feia. Estar associado a ele em Roma era perigoso, era quase uma sentença de morte. E muitos dos seus antigos companheiros arregaram, mas Lucas, não. Na sua última carta, escrita da prisão, pouco antes de ser executado, Paulo escreve uma das frases mais comoventes e reveladoras da Bíblia. É em 2 Timóteo 4,11. Demas, amando este presente século, me desamparou e foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Tá ligado na potência e na dor dessa frase? Na hora mais escura, na solidão da prisão, quando todos os outros o abandonaram por medo ou por amor às coisas do mundo, o médico amado, o parceiro fiel, permaneceu. Ele pagou o preço da amizade verdadeira e da lealdade ao Evangelho, custe o que custar. 4. A coroa final. O preço do martírio. A Bíblia não nos conta o fim da história de Lucas, mas a tradição da igreja primitiva, os relatos históricos que vieram logo depois, são unânimes em contar como ele terminou sua jornada. Eles dizem que após a morte de Paulo, Lucas não parou. Ele continuou seu ministério, pregando com fervor na região da Grécia. A tradição diz que ele viveu uma vida de celibato, dedicando-se inteiramente a servir a Deus e a cuidar dos outros. E já com uma idade avançada, por volta dos 84 anos, sua pregação enfureceu um grupo de idólatras e oficiais romanos. Ele foi capturado e sentenciado à morte, e como não havia uma cruz disponível, a tradição afirma que ele foi enforcado ou crucificado numa oliveira. Ele morreu como mártir, selando com seu próprio sangue os relatos que ele tão cuidadosamente escreveu. Ele não apenas registrou a história do Salvador e seus apóstolos, ele viveu essa mesma história de entrega e sacrifício até o seu último suspiro. E aí, minha galera, que história sinistra! A vida de Lucas é uma inspiração absurda. Ele nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer profissão, para um propósito gigante. Ele nos ensina a importância da busca pela verdade, da investigação cuidadosa da nossa fé. E, acima de tudo, ele é um monumento de lealdade, amizade e coragem. Um homem que esteve disposto a pagar o preço, tanto em vida quanto na morte, por amor ao seu Senhor e ao Evangelho. Agora quero ouvir o seu papo reto. O que a vida de Lucas mais te impactou? A sua mente de historiador que buscou os fatos, seu coração de evangelista que incluiu os marginalizados, ou sua lealdade inabalável de amigo? Solta o verbo nos comentários. E se essa história te inspirou, já sabe, né? Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, aprendendo com os gigantes que vieram antes de nós. Paz!